Olá, bem-vindos a mais uma exploração focada aqui no nosso espaço de conhecimento. Hoje a gente tem uma missão bem específica, quase cirúrgica, mas fundamental para muita gente, né? Entender como a engrenagem do poder executivo funciona no município brasileiro. E vamos fazer isso olhando pela lupa da lei maior dele, a Lei Orgânica. A nossa fonte hoje é a Lei Orgânica do município de Picada Café, lá no Rio Grande do Sul. Uma lei originalmente de 2002, mas que já teve uns ajustes importantes. A gente vai ver isso. O foco total vai ser nos artigos 46 a 50. Por que esses artigos? Simples. Eles são o coração das regras sobre quem comanda a prefeitura, como essa pessoa chega lá, quem substitui se der algum problema e o que acontece se o cargo ficar vago de vez. Conteúdo, assim, essencial para quem está na batalha dos concursos públicos, né? Principalmente os que cobram direito administrativo, legislação municipal. Exatamente. A ideia é destrinchar mesmo esses 5 artigos. Não só decorar, sabe? Mas entender a lógica por trás. Como é que a lei garante que a prefeitura continue funcionando, mesmo com imprevistos? Quem assume o comando? E com base em quê? Para quem estuda para concurso, pegar essa estrutura, essas nuances de cada artigo, já é meio caminho andado para aquelas questões que adoram esses detalhes de sucessão, de organização do poder. Perfeito. Então vamos direto ao ponto. Como essa estrutura de comando começa? Quem é o chefe da história toda, segundo a lei lá de Picada Café? É o artigo 46 que abre essa conversa. Ele é bem direto, diz assim: o poder executivo é exercido pelo prefeito auxiliado pelos secretários municipais. Curto e grosso. E essa concisão é interessante, né? Define o prefeito, claro, como figura central, líder do executivo, mas já na sequência introduz os auxiliares, os secretários municipais. Pensa neles como os ministros, só que do município. Tipo uma equipe de confiança. Isso, a lei já mostra que o prefeito não governa sozinho. Ele tem essa equipe para tocar área-chave: saúde, educação, obras. E, embora o 46 não diga como eles são escolhidos, outras partes da lei orgânica, tipo o artigo 55, deixam claro que são cargos de livre nomeação e exoneração pelo prefeito. Ou seja, ele monta o time dele. Exato. Escolhe e dispensa quem quiser para essas posições. É a base da hierarquia ali no executivo. Entendi. É o capitão e os jogadores principais de cada setor. Beleza. Definido o chefe, como essa liderança é escolhida? E por quanto tempo fica? Aí a gente pula para o artigo 47. Ele diz: o prefeito e o vice-prefeito serão eleitos para um mandato de 4 anos. E ainda especifica a data da eleição, olha só. Devendo a eleição realizar-se no primeiro domingo de outubro do último exercício da legislatura. Esse artigo ele traz informações vitais. Primeiro, o mandato, né? 4 anos. É o padrão nacional, definido lá na Constituição Federal para prefeitos, vereadores. Garante um ciclo regular para a administração. Certo. Segundo, a data da eleição. Primeiro domingo de outubro do último ano do mandato anterior. Isso não é invenção de Picada Café, tá? A lei municipal só está se alinhando com a legislação eleitoral federal. Garante que as eleições municipais aconteçam todas juntas no país, traz previsibilidade, organiza a democracia e tem um ponto importante para conectar aqui, que a própria lei orgânica fala lá no comecinho dela, no artigo 5º, inciso 2º, ele menciona que a autonomia do município se manifesta, entre outras formas, pela eleição direta do prefeito, vice e vereadores. Então o artigo 47 concretiza isso. Exatamente, ele concretiza essa autonomia democrática. São os cidadãos de Picada Café que escolhem pelo voto direto seus líderes máximos para o executivo. Isso reforça a legitimidade do governo municipal, né? A base de tudo. Faz todo sentido essa conexão. Ok, prefeito e vice eleitos. E agora? Como é que eles assumem o cargo de fato? Não é só chegar e sentar na cadeira, imagino. O artigo 48 fala em posse, compromisso. Isso mesmo. A posse é um ato formal, mas, olha, cheio de simbolismo e com consequências legais sérias. O artigo 48 define o rito. Prefeito e vice tomam posse numa sessão solene. Onde? Lá na Câmara Municipal. Quando?
no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição. E tem uma ordem, né? Tem. Detalhe importante. Eles tomam posse logo depois dos vereadores. E o ponto central dessa cerimônia é o compromisso que eles têm que prestar. Que compromisso é esse? É tipo um juramento? É um juramento solene, uma promessa pública. O texto exato, segundo o artigo, é manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis e administrar o município visando o bem geral dos municípios. Repara nos pilares: respeito à Constituição, às leis e o foco no bem comum, no interesse público. Bem forte. É uma declaração de que vão seguir as regras. É uma declaração formal de que eles se submetem ao Estado de Direito e que o objetivo é servir a comunidade, não a interesses próprios. Ok, mas e se der um problema? Sei lá, o prefeito ou vice eleito não aparece para a cerimônia no dia 1º de janeiro. Acontece alguma coisa. Perde a vaga? Aí é que está um ponto crucial do artigo 48, especialmente para quem estuda para concurso. O parágrafo único, ele dá um prazo de tolerância sim. Se o prefeito ou o vice não tomar posse em até 10 dias, contados do dia 1º de janeiro, 10 dias? o cargo é declarado pela Câmara Municipal. Acabou. Simples assim. A única brecha é se tiver um motivo justo e comprovado. E quem avalia isso é a própria Câmara. Ah, então não é qualquer desculpinha, tem que ser algo sério. Com certeza. Pensa numa doença grave, um acidente, algo que realmente impeça a pessoa de ir. Mas a regra geral é clara. Não tomou posse em 10 dias, sem motivo aceito, perde o cargo. Nossa. Isso mostra que a posse não é só uma festa, né? É um ato jurídico, indispensável para começar a exercer o mandato. A ausência sem justificativa leva à perda do direito conquistado na urna. Mostra a seriedade da coisa. Entendido. Posse é condição para entrar em campo. Agora, vamos pensar no jogo rolando. Um prefeito está lá trabalhando, mas precisa se ausentar. Uma viagem, uma licença médica. Quem fica no comando nesse tempo? O artigo 49 parece que fala disso, né? De substituição. Exatamente. O 49 é chave para entender a linha de comando quando o prefeito está impedido temporariamente. A regra principal está no caput, na cabeça do artigo. O vice-prefeito substituirá o prefeito em seus impedimentos e suceder-lhe-á no caso de vaga. Preste atenção aqui. A lei já faz a distinção. Substituir é temporário, para o impedimento. Suceder é definitivo, para a vaga. O artigo 49 foca na substituição, no temporário. Certo. E se o vice também não puder? Acontece, né? Acontece, e a lei pensa nisso. O parágrafo 1º, parágrafo 1, responde. Se o prefeito e o vice estiverem impedidos ao mesmo tempo, imagina os dois na mesma viagem oficial que dá problema ou os dois de licença médica, quem assume a prefeitura temporariamente é o presidente da Câmara Municipal. Ah, o presidente da Câmara. Então a linha é essa. Vice, depois presidente da Câmara. Isso. Para impedimentos, essa é a fila. Garante que sempre tem alguém formalmente no comando, né? Para não parar tudo. Isso aconteceu super improvável. Prefeito, vice e presidente da Câmara impedidos ao mesmo tempo. Tipo, um evento que afete os três. Situação bem extrema, mas a lei prevê. Tá lá no parágrafo 2º, segundo parágrafo. Nesse caso de impedimento triplo, o prefeito, ou quem estiver no comando legalmente no momento, deve designar um servidor municipal de confiança. Mas olha o detalhe. Qual? Esse servidor vai apenas responder pelo expediente da prefeitura. Responder pelo expediente. Isso quer dizer o que na prática? Ele vira prefeito por uns dias? Não. E essa é a pegadinha importante. A lei é clara. Esse servidor não pode praticar atos de governo. Ele não pode tomar decisão política, sancionar lei, vetar projeto, nomear secretário, nada disso. Ah, então ele só mantém a loja aberta. Tipo isso. Ele cuida das tarefas administrativas do dia a dia, o expediente, para a máquina pública não parar de vez. Assinar documento de rotina, garantir pagamento básico, manter serviço essencial funcionando no mínimo. É uma solução para continuidade administrativa, não de governo.
A luz fica acesa, mas sem dar poder de decisão para quem não foi eleito nem está na linha sucessória. Entendi a limitação. É mais um zelador temporário do que um chefe substituto. Faz sentido. E tem mais alguma coisa importante nesse artigo 49 sobre o vice? Tem sim. O parágrafo 4º, S4, esse foi incluído depois por uma emenda à lei orgânica em 2006, a emenda 001. Uma emenda, para quem não está familiarizado, é tipo uma atualização na Constituição do município, né? Certo. E o que diz essa emenda sobre o vice? Ela reforça que o vice não é só um reserva no banco esperando o titular se machucar. Diz que o vice, além de ser o substituto e sucessor natural, ele auxiliará o prefeito sempre que for chamado para missões especiais e pode ter outras funções definidas em lei. Ah, isso é bom. Combate aquela ideia antiga de que o vice só corta fita, né? Exatamente. A emenda de 2006 quis dar um papel mais ativo, mais colaborativo para o vice. Ele pode tocar um projeto específico, representar o prefeito, coordenar alguma área, depende do que o prefeito ou a lei determinar. Isso pode fortalecer a gestão, dar mais substância para o cargo, faz dele um parceiro mais efetivo na administração. Ótima observação sobre o papel ativo do vice. Agora vamos para o cenário mais drástico que o artigo 49 só mencionou de leve. A vaga. E se não for só um impedimento temporário, mas uma vacância definitiva. E o pior cenário possível. E se os dois cargos principais, prefeito e vice-prefeito, ficarem vagos ao mesmo tempo? Morreu, renunciou, foi cassado, os dois. Quem assume? Imagino que seja o artigo 50. Exatamente o artigo 50. E aqui, atenção redobrada, porque esse artigo também mudou bastante com a emenda de 2006 e é um prato cheio para a questão de concurso. A regra geral, no caput do artigo, diz: se vagarem os dois cargos, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Opa! Nova eleição, o povo volta para a urna. Em princípio, sim. Mas aí vem o detalhe crucial, a grande divisão que está no parágrafo 1º, parágrafo 1. Essa regra da nova eleição popular, direta em 90 dias, ela só vale se essa dupla vacância acontecer nos primeiros 2 anos do mandato de 4 anos. Ah, e se acontecer na segunda metade? Nos últimos 2 anos? Aí a regra muda completamente. Se a vacância do prefeito e do vice ocorrer nos últimos 2 anos do mandato, a eleição ainda acontece, mas tem 2 diferenças enormes. Primeiro, o prazo é menor, 30 dias depois da última vaga. E segundo, o ponto principal, a eleição é feita pela Câmara Municipal. Pela Câmara. Então é indireta, os vereadores escolhem. Exatamente, eles são indiretas, são os vereadores que vão escolher o novo prefeito e o novo vice para terminar aquele mandato. Uau! Que diferença brutal. Direta nos primeiros 2 anos e indireta pela Câmara nos últimos 2. Por que será que fizeram essa distinção? Tem alguma lógica por trás? Olha, a justificativa mais comum para essa regra, que a gente vê em outras leis também, é meio dupla. Primeiro, custo e desgaste. Fazer uma eleição popular direta custa dinheiro e mobiliza muito, né? Fazer isso muito perto da próxima eleição normal, que seria no fim dos 4 anos, talvez não seja visto como eficiente. Entendi. Segundo, a eleição indireta pela Câmara seria uma solução mais rápida, talvez mais estável, para garantir a governabilidade naquele finzinho de mandato, sabe? Evitaria um processo eleitoral longo num período curto. Mas essa escolha pela Câmara, ela não abre uma porta para muita negociação política ali dentro? Talvez fique meio distante da vontade popular que elegeu o primeiro prefeito, não? Essa é exatamente a crítica ou o ponto de debate que essa solução levanta. A eleição indireta concentra um poder gigantesco nos vereadores naquele momento. Com certeza a dinâmica política local ferve. Potenciais acordos, formação de blocos, uma negociação intensa para ver quem vai ocupar os cargos. A legitimidade dessa escolha, embora seja legal, prevista na lei, às vezes é questionada do ponto de vista democrático se comparada com o voto direto. É aquele equilíbrio tenso, praticidade e estabilidade versus representatividade direta. Entendi a complexidade da coisa. E quem for eleito nessa nova eleição, seja direta ou indireta, começa um mandato novinho de 4 anos? Não.
de jeito nenhum. E esse é outro ponto fundamental do artigo 50. Está lá no parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Vale para os dois casos, tá? Tanto para eleição direta quanto para indireta. Quem for eleito para preencher essas vagas só vai completar o período dos antecessores. Ah, é só um mandato tampão, então. Exatamente. Comprem só o tempo que faltava do mandato original. Isso é crucial para não bagunçar o calendário eleitoral. Mantenha a sincronia dos mandatos municipais com os outros, garante que na próxima eleição normal tudo volte aos eixos. Faz todo sentido para manter a organização. Você comentou que a emenda de 2006 mudou bastante esse artigo. Como era antes? Só por curiosidade. A mudança foi bem significativa, justamente nessa regra para a segunda metade do mandato. Antes da emenda de 2006, o texto original do artigo 50 dizia o seguinte: se a dupla vacância ocorresse depois de cumpridos 3/4 do mandato, ou seja, só no último ano mesmo, quem assumiria o cargo de prefeito em definitivo, até o fim, seria o presidente da Câmara Municipal. Ah, então o presidente da Câmara assumia de vez. E isso não tinha nova eleição nenhuma naquele último ano. A emenda de 2006 tirou essa possibilidade do presidente da Câmara assumir em definitivo e colocou a eleição indireta pela Câmara para toda a segunda metade do mandato, os últimos 2 anos. Talvez tenham achado que a eleição indireta, mesmo sendo pela Câmara, seria uma solução mais legítima, digamos, do que simplesmente passar o cargo para o chefe do Legislativo. Interessante essa evolução da regra. Mostra como a própria lei vai se ajustando, né? Bom, cobrimos bastante coisa. Vamos tentar fazer uma síntese rápida dos pontos cruciais desses artigos. Pensando especialmente em quem está estudando para concurso, para fixar bem. Vamos lá. Para não esquecer, artigo 46. Estrutura básica. Prefeito ao chefe, com secretários auxiliando. Cargos de confiança. Artigo 47. Eleição direta. Mandato de 4 anos. Data da eleição. 1º domingo de outubro do último ano, junto com todo mundo. Artigo 48. Posse. É formal, na Câmara, dia 1º de janeiro, com juramento. E o prazo fatal, 10 dias para tomar posse, se não perde o cargo, a menos que tenha motivo justo. Artigo 49. Cuida da substituição temporária, impedimento, linha sucessória. 1º o vice-prefeito, 2º o presidente da Câmara, se os 3 estiverem fora, servidor de confiança toca ao básico administrativo sem poder de governo e reforça o papel ativo do vice como auxiliar. Artigo 50. O mais cascudo. Trata da vacância definitiva dos 2 cargos, prefeito e vice. A regra-chave depende de quando acontece. Se for nos primeiros 2 anos, nova eleição direta em 90 dias. Se for nos últimos 2 anos, eleição indireta pela Câmara Municipal em 30 dias. Importante. Nos 2 casos, quem é eleito só completa um mandato que já estava rolando. Excelente resumo, bem claro. E quais seriam as pegadinhas ou os pontos que exigem mais atenção na hora da prova? Onde o pessoal costuma tropeçar? Olha, primeiro, dominar a diferença entre impedimento, que é temporário, está no artigo 49, e leva à substituição, e vacância, que é definitiva, está no artigo 50 e leva à sucessão ou nova eleição. Os conceitos são diferentes, as soluções também. Segundo, memorizar a linha sucessória para impedimento. Vice-presidente da Câmara é simples, mas cai. Terceiro, e talvez o ponto que mais derruba pela quantidade de detalhe, as regras do artigo 50 para dupla vacância. Essa condição do tempo, primeiros 2 anos versus últimos 2 anos, que define se a eleição é direta ou indireta. Isso é um clássico de prova, tem que saber. E junto com isso, os prazos, 90 dias para direta, 30 para indireta e a regra de só completar o mandato. Entendi. Uma dica prática para quem está estudando, tenta fazer um fluxograma. Um desenho simples, sabe? Coloca lá, dupla vacância menos. Aconteceu quando? Menos, primeiros 2 anos flecha, para. Eleição direta em 90 dias, completa mandato. Menos, últimos 2 anos flecha, para. Eleição indireta pela Câmara em 30 dias, completa mandato. Visualizar ajuda muito a fixar essa parte.
Ótima, dica prática mesmo. Bom, esperamos que essa análise detalhada dos artigos 46 a 50 da Lei Orgânica de Picada Café tenha realmente ajudado a clarear as coisas, né? Especialmente para quem precisa dominar esse conteúdo para passar num concurso. Entender como a lei organiza o poder e garante a continuidade administrativa é a base de tudo no direito municipal. Sem dúvida nenhuma. E para não encerrar a conversa aqui, deixar uma pulga atrás da orelha, sabe? Uma provocação baseada justamente nesse ponto mais complexo do que a gente discutiu, a eleição indireta. Pensando nessa possibilidade que está lá na lei, artigo 50, parágrafo 1º da Câmara Municipal, poder escolher prefeito e vice nos 2 últimos anos de mandato. Como será que essa possibilidade real afeta o jogo político no dia a dia do município, mesmo quando não tem crise de vacância? Como assim? Será que essa regra, só por existir, já não fortalece demais o legislativo em relação ao executivo naquela reta final de governo? Será que isso não influencia negociações sobre orçamento, projetos, ou até a formação de alianças, com os vereadores talvez já pensando nessa eleição indireta como um plano B estratégico? Fica aí a reflexão sobre os equilíbrios e as tensões de poder no nível local. Nossa, excelente ponto. Para continuar pensando. Uma provocação que abre outras discussões sobre a dinâmica política real. Muito bom. Com essa reflexão, a gente encerra nossa análise de hoje. Muito obrigado pela escuta e até a próxima.